E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento de um filósofo que encarou de frente uma das maiores perguntas da vida, Albert Camus. Bora entender como ele propõe que a gente viva com o que ele chamou de absurdo. Olha, Camus já começa seu livro mais famoso com essa frase, que é um verdadeiro soco no estômago. Com isso, ele já deixa bem claro o que está em jogo. Para ele, antes de discutir qualquer outra coisa, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. E é essa questão que vai guiar toda a filosofia dele. É uma pergunta que, vamos combinar, todo mundo se faz em algum momento. O que o Camus tenta fazer é encontrar uma resposta que seja honesta, sabe? Sem apelar para saídas fáceis ou ilusões. Tá, mas de onde é que vem essa dúvida tão existencial? Para Camus, ela não aparece do nada, não. Ela surge de um confronto muito específico que a gente tem com o mundo. Vamos ver qual é. A crise toda começa naquele momento em que a gente olha para o universo procurando um porquê, um sentido maior para tudo isso. E a única resposta que a gente encontra é o silêncio. Um universo totalmente indiferente, que não parece ter sido feito para nós e, sinceramente, não está nem aí para as nossas buscas. E é exatamente desse choque, dessa batida de frente, que nasce o conceito mais importante de Camus. Vamos entender de uma vez por todas o que ele quer dizer com o absurdo. O pulo do gato aqui é o seguinte: o absurdo não está na gente e também não está no universo, isoladamente. O absurdo é a relação entre os dois. É o divórcio, o atrito que acontece quando o nosso grito por sentido encontra um mundo que não responde. É essa tensão que define a nossa condição. Fica bem claro quando a gente põe lado a lado, né? De um lado, essa nossa necessidade quase desesperada de encontrar lógica, ordem e um propósito. E do outro, um cosmos que simplesmente ele não dá respostas, não se importa com a nossa ordem e fica completamente mudo diante da nossa busca. Ok, então a gente está nesse impasse, nesse desconforto, e aí? O que fazer? Camus diz que existem basicamente 3 reações possíveis. Só que, para ele, 2 delas são, na verdade, formas de fugir do problema. As opções na mesa são o suicídio físico, que é a fuga literal, o que ele chama de suicídio filosófico, que é o salto de fé, e, por fim, a proposta dele mesmo, a aceitação, que, na verdade, é uma forma de revolta. Vamos olhar cada uma delas. A primeira opção, tirar a própria vida, Camus descarta de cara. Por quê? Porque isso não soluciona o conflito, só elimina um dos lados da equação, a nossa consciência. É como admitir a derrota, sabe? É fugir da tensão que, para ele, é o que nos define. A segunda fuga é o que ele chama de salto de fé. É quando a pessoa adota uma religião ou uma ideologia que promete um sentido maior, uma vida após a morte, um propósito divino. Camus chama isso de suicídio filosófico, porque para ele é um ato de abandonar a razão. É sacrificar o intelecto para abraçar uma esperança que, no fundo, não se pode provar. Certo. Então, se a gente não pode fugir nem pela morte e nem pela ilusão, o que é que sobra? É aqui que a coisa vira. A gente entra agora no coração da filosofia do Camus, na parte em que ele nos diz como encarar o absurdo de peito aberto. A solução, para ele, é viver em plena consciência dessa falta de sentido. E para fazer isso, a gente precisa de um kit de sobrevivência com 3 atitudes: a revolta, a liberdade e a paixão. A revolta aqui não é sair quebrando tudo. É uma revolta interna, metafísica. É a teimosia da consciência de se manter lúcida. É olhar para esse universo indiferente e mesmo assim dizer não, afirmando o valor da vida humana e mantendo a tensão do absurdo sempre viva, sem nunca ceder. E dessa revolta nasce uma liberdade absurda. Pensa bem, se não tem um roteiro cósmico, se não tem regras divinas, então a gente é completamente livre para criar nossos próprios valores. E essa liberdade toda nos convida à paixão, a viver cada momento com a maior intensidade possível. Afinal, essa é a única vida que a gente tem certeza que existe. Para amarrar todas essas ideias de um jeito que a gente nunca mais esquece, Camus usa uma metáfora perfeita, tirada lá da mitologia grega: a história de Sísifo. A história é a seguinte: Sísifo foi um cara que enganou os deuses e, como castigo, recebeu a pior punição que eles conseguiram imaginar: uma tortura baseada na completa inutilidade. Imagina só, a tarefa dele era empurrar uma pedra gigante até o topo de uma montanha todo santo dia por toda a eternidade, sabendo perfeitamente que assim que chegasse lá em cima, a pedra ia rolar tudo de novo. Sem progresso, sem um objetivo, só o esforço repetido e sem sentido. Sua familiar? Pois é, para Camus, Sísifo somos nós.
Todos os dias a gente levanta, trabalha, paga conta, vive, muitas vezes sem um propósito final garantido, só repetindo tarefas. A gente vive a rotina do absurdo. E aqui vem a virada de mestre do Camus. Depois de descrever todo esse cenário de desespero, ele conclui: devemos imaginar Sísifo feliz. Como assim? Feliz? A felicidade de Sísifo, segundo Camus, está na sua consciência. No momento em que ele desce a montanha para buscar a pedra, ele sabe do seu destino. Ele não tem esperança, mas ele também não se desespera. Naquele momento, ele é maior que o seu destino, porque ele encara tudo com lucidez. A felicidade dele é a própria luta. É legal fazer um contraponto rápido com Jean-Paul Sartre, outro gigante dessa época. Enquanto Sartre diria que a gente tem que criar um sentido para preencher o vazio, Camus tem uma visão um pouco diferente. Para ele, a gente não precisa preencher nada. A tarefa é viver com o vazio, de cabeça erguida, encontrando valor na experiência em si, e não num sentido que a gente inventa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A filosofia do Camus não nos dá um mapa do tesouro com um X no final. Ela nos dá uma bússola. Não diz o que fazer, mas mostra um jeito de ser. E diante de um universo em silêncio, a pergunta volta para cada um. Se não existe um sentido pronto, de prateleira, que valor cada um escolhe construir na própria vida?